Será que o dízimo, uma prática profundamente enraizada em muitas denominações cristãs, é um mandamento direto de Deus ou uma construção humana com raízes em antigas sociedades agrícolas? Essa pergunta tem gerado séculos de debate, desafiando crentes e céticos a examinar as origens, a evolução e a aplicação contemporânea do dízimo. O dízimo, frequentemente definido como a entrega de 10% da renda de uma pessoa à igreja, ocupa um papel central nas práticas financeiras de muitas comunidades cristãs. Enquanto os defensores enfatizam seu fundamento bíblico e significado espiritual, os críticos questionam sua relevância em um contexto moderno. Este vídeo servirá para fornecer uma exploração equilibrada do dízimo, examinando seu desenvolvimento histórico e suas manifestações contemporâneas. No final das contas, encoraja você a formar suas próprias conclusões informadas. O conceito de dízimo aparece pela primeira vez na Bíblia hebraica, profundamente entrelaçado com o tecido social e econômico do antigo Israel. Em Gênesis, encontramos Abraão oferecendo um dízimo dos despojos de guerra a Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Este ato antecede o estabelecimento da lei mosaica e sugere uma compreensão inicial de oferecer uma parte da riqueza a Deus. Sob a aliança mosaica, o dízimo tornou-se um sistema formalizado dentro da comunidade israelita. O dízimo, consistindo em 1/10 da produção agrícola e do gado, servia para sustentar os levitas, a tribo sacerdotal encarregada de manter o tabernáculo e o templo. Os levitas, por sua vez, eram instruídos a oferecer um dízimo dos dízimos que recebiam ao sumo sacerdote. Esse sistema garantia o bem-estar material da classe religiosa, liberando-a para se concentrar em seus deveres espirituais. O dízimo, por sua vez, era usado para sobrevivência e não para enriquecimento do sacerdote. Uma mudança fascinante na perspectiva sobre doações financeiras emerge à medida que fazemos a transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento e a Igreja Cristã primitiva. Ao contrário do sistema formalizado de dízimos praticado no Antigo Israel, os primeiros cristãos adotaram uma abordagem radicalmente diferente, enfatizando a doação voluntária motivada pelo amor e pela generosidade. O livro de Atos fornece informações dessa prática. Os primeiros cristãos, inspirados pelos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, compartilhavam seus bens livremente, suprindo as necessidades da comunidade. Esse ato de generosidade radical provinha de um profundo senso de vida comunitária e um desejo de cuidar dos menos afortunados. Embora o Novo Testamento mencione o apoio financeiro para aqueles que pregam o Evangelho, ele não impõe um dízimo obrigatório. A ênfase permaneceu nas ofertas voluntárias e sinceras, impulsionadas pelo amor a Deus e ao próximo. A trajetória do dízimo passou por uma transformação significativa durante a Idade Média, evoluindo de um ato voluntário de generosidade para um imposto compulsório imposto pela Igreja Católica. Este período testemunhou a ascensão da Igreja como uma força dominante na Europa medieval, exercendo poder espiritual e financeiro. À medida que a Igreja expandia sua influência e acumulava riqueza, a prática do dízimo tornou-se um pilar central de sua infraestrutura financeira. No século VIII, Carlos Magno, o Sacro Imperador Romano, formalizou o dízimo como uma obrigação legal dentro de seu império. Esse decreto solidificou a autoridade da Igreja para coletar dízimos de todos os súditos, independentemente de sua devoção religiosa, o que mostrou um tremendo abuso de poder por parte da Igreja. Os dízimos coletados serviam para manter os edifícios da igreja, sustentar o clero, financiar obras de caridade e financiar o aparato administrativo da igreja. Pelo menos era essa a informação que a igreja dava para os fiéis. No entanto, essa era também testemunhou crescentes críticas à acumulação de riqueza pela igreja e ao suposto uso indevido dos fundos do dízimo. O legado do dízimo continua a moldar o cenário financeiro do cristianismo contemporâneo, embora com interpretações e práticas variadas entre as denominações. Enquanto algumas denominações mantêm a tradição do dízimo como uma prática recomendada,
Outras, particularmente igrejas evangélicas e pentecostais, dão forte ênfase à sua importância, como se fosse uma ordem vinda diretamente de Deus, o que na verdade não é. Porque Abraão fez esse gesto a primeira vez? Porque ele quis, não porque Deus exigiu isso. Em muitos círculos evangélicos, o dízimo é frequentemente apresentado como um ato inegociável de obediência a Deus, uma demonstração de fé e um caminho para a bênção financeira. Falam isso como se as bênçãos de Deus pudessem ser compradas através do seu dinheiro, o que não faz nenhum sentido. Pastores frequentemente citam Malaquias 3:10, que fala sobre trazer o dízimo completo à casa do tesouro, como base bíblica para o dízimo. Porém, os críticos argumentam que essa interpretação ignora o contexto histórico e cultural do versículo, que se refere ao sistema israelita de dízimos agrícolas. Apesar dessas críticas, a mensagem do dízimo como um princípio divino para a prosperidade financeira continua a ressoar com muitos cristãos. Como acontece com qualquer prática que envolve somas substanciais de dinheiro, a aplicação moderna do dízimo não ficou isenta de controvérsias e críticas. Uma das preocupações mais prevalentes gira em torno da falta de transparência e prestação de contas no uso dos fundos do dízimo pelas igrejas e organizações religiosas. Os críticos apontam para casos em que líderes de igrejas usaram o dinheiro do dízimo para ganho pessoal, estilos de vida extravagantes ou para financiar projetos sem transparência. Os estilos de vida ostentação de alguns pastores de mega-igrejas, frequentemente financiados pelos dízimos e ofertas de suas congregações, têm atraído especial atenção. Os críticos argumentam que tais demonstrações de riqueza contrastam fortemente com os ensinamentos de Jesus, que enfatizou a humildade, o serviço e a compaixão pelos pobres. Além disso, preocupações foram levantadas sobre a pressão que algumas igrejas exercem sobre seus membros para dizimar, potencialmente explorando sentimentos de culpa ou obrigação espiritual. Essas controvérsias ressaltam a necessidade de maior transparência, prestação de contas e administração ética dos fundos do dízimo dentro das instituições religiosas. O dízimo é para ajudar os necessitados, e não para bancar o estilo de vida luxuoso de líderes religiosos. É isso que diz a Bíblia. A prática do dízimo, com suas raízes antigas e aplicações em evolução, continua a gerar reflexão e debate dentro das comunidades cristãs em todo o mundo. Desde suas origens como um sistema de apoio ao sacerdócio no antigo Israel, até sua transformação em um imposto obrigatório durante a Idade Média e seu ressurgimento como um princípio de fé no cristianismo moderno, o dízimo percorreu um caminho complexo e frequentemente contraditório. Enquanto seu fundamento bíblico permanece um assunto de interpretação, seu impacto no cenário financeiro das instituições religiosas é inegável. À medida que os indivíduos de fé navegam pelas complexidades do dízimo no século XXI, é imperativo abordar essa prática com sabedoria. O dízimo, em sua essência, deve ser um ato de generosidade, motivado pelo amor a Deus e pelo desejo de apoiar a missão da igreja. No entanto, nunca deve ser usado como instrumento de manipulação ou coerção, nem deve ofuscar a importância da responsabilidade pessoal e da compaixão pelos menos afortunados. Em última análise, a decisão de dizimar ou não e quanto doar cabe à consciência individual, guiada pela reflexão em oração e por uma compreensão profunda de sua própria jornada de fé. Mas lembre-se, o dízimo é para ajudar os necessitados, e não para dar uma vida de luxo a pastores e seus familiares. Quero saber a sua opinião. O que você acha sobre a maneira como o dízimo é ensinado nas igrejas hoje? Deixe seu comentário e não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam refletir sobre essa prática. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.